Então, tá aparecendo aí, né? Então, hoje a gente vai falar sobre hidrostática. E eu vi que vocês não têm aula depois da minha. Então, eu vou fazer toda ela, tá? Não vou parar. Mesmo que passar um pouco do tempo, eu não vou parar para ir na outra aula terminar. Como eu vi que vocês não vai ter aula depois de mim, eu vou já apresentar ela para deixar toda a parte de hidrostática já gravada para vocês, quem não poder, tiver que sair no meio da aula, não tem importância, porque daí vai ficar gravado, vocês podem assistir depois ela, terminar de assistir ela, tá? Então, vamos lá ver essa parte hidrostática. A primeira coisa que eu trouxe é a diferenciação dessa parte estática do fluido, é a gente estudar ele quando o fluido está em repouso, e quando a gente tem dinâmica dos fluidos, a gente estuda os fluidos quando ele está em movimento. Essa daqui, segunda parte, ela é muito mais complicada de estudar o fluido quando ele tem movimento, beleza? Então, praticamente, o que eu vou falar aqui é mais quando o fluido está em repouso, não tanto quando ele está em movimento. Só depois, no finalzinho, a gente vai ver que ele tem um movimento com ele. Mas não é tão assim complicado, porque às vezes pode ser muito mais complicado. Então, a primeira definição que eu vou colocar é definir o que é um fluido e depois falar de densidade. Então, aqui um fluido, ele é qualquer substância que pode escoar e alterar a forma do volume que ele ocupa. Então, quando eu falo de fluido, eu estou falando especificamente de um gás ou um líquido, porque o gás e o líquido são que a gente fala de fluido, o que é fluido. Então, ele pode escorrer e alterar a forma do volume que ele ocupa. Esse alterar a forma quer dizer assim, ó, vamos supor que você tem meio litro de água, que água é um líquido, né? Se você colocar esse meio litro de água num recipiente grande, ou num copo fino, ou em qualquer outro copo, recipiente com qualquer geometria, ele adapta a essa geometria que tem, tá? Então, ele tem essa alteração na forma do seu volume, mas você percebe que o volume dele é meio líquido, não importa onde você coloca o líquido, tá? É nesse sentido que eu tô falando, ele altera a forma do volume que ele ocupa, tá? Outra definição é sobre densidade, ou a gente também pode chamar como massa específica. Densidade, ou massa específica, né? Ela é uma propriedade do material. Então, ela é uma propriedade do fluido ou do sólido, no caso aqui. Não importa. No caso, não é só o fluido que tem densidade, no sólido também tem densidade, tá? Mas o que você tem que levar em conta é que a densidade é uma característica do material que a gente trabalha. E ela é dada, aqui na minha apresentação eu vou colocar com essa letra, que é uma letra grega, que é Rho. Às vezes você pode representar por um D também, não tem diferenciação, só que tem diferenciação na letra que você usa para você representar o que é a densidade. Mas a densidade ela é dada pela massa dividida pelo volume. A massa no sistema internacional é dada em quilo e o volume é dado em metro cúbico, tá? E eu trouxe aqui essa diferenciação, para vocês entenderem essa parte de densidade. A gente tem dois objetos diferentes, né? Com massa diferente, forma diferente. É uma chave inglesa de aço e um prego de aço. Mesmo ele tendo massa, a geometria dele diferente, a densidade dos dois materiais são a mesma, porque a gente está falando da densidade do aço. O aço é um material e ele tem uma densidade própria dele, assim como o ferro. O ferro, você pode ter uma barra de ferro, ou um pedacinho de ferro, ou uma casa feita de ferro, não importa. É ferro, o material ferro tem uma densidade própria do ferro, assim como a água, o ar, tá? Então, densidade é uma propriedade do material, não importa como o material está, a massa que ele tem, a densidade é a mesma, tá? Aqui eu coloco uma relação, porque às vezes a densidade pode vir em grama por centímetro cúbico.
Só que para você colocar nas equações, para a gente encontrar outros elementos que a gente vai ver mais para frente, a densidade, você tem que utilizar ela por quilograma por metro cúbico. Então, para fazer essa mudança, eu tenho que 1 grama de centímetro cúbico por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilograma por metro cúbico, tá? Aqui é uma relação. Você pode utilizar essa relação utilizando depois para você fazer a transformação de variável. Outra coisa que eu coloquei aqui numa observação é essa parte do volume, né? Que 1 litro é 10 a terceira centímetro cúbico, ou também isso é igual a 10 a menos 3 metro cúbico. Aqui é a relação de volume para você transformar em litro para metro cúbico ou para centímetro cúbico, tá? Aí é só uma relação para você conseguir fazer essa transformação. Outra definição é o que é pressão. Então, a pressão está relacionada com a força que as moléculas do fluido faz com o objeto inserido dentro do fluido. Então, aqui nesse desenho, está representando que a gente tem um objeto, esse objeto em azul aqui quadrado, ele está dentro de um fluido. E quando o fluido ele é feito de moléculas, né, de partículas. Essas partículas, elas interagem com esse material que está dentro do fluido. E essa interação ocorre colisões dessas moléculas com o material. E a gente trabalhou nas aulas anteriores, eu falei que quando você tem uma interação entre dois corpos, de colisão em si, nessa interação, a gente tem a força. Então, essa interação que a gente vai fazer das moléculas com o corpo vai surgir essa força. Essa força, que no caso tem que ser perpendicular, no caso da pressão que eu estou falando aqui, essa força tem que ser perpendicular a uma superfície. E essa superfície, né, desse objeto que está dentro do fluido, ela tem uma área. Então, a pressão, ela é dada pela força. Essa força, ela tem que ser perpendicular à superfície, dividido pela área da superfície. Então, essa expressão aqui é como eu calculo pressão, tá? Então, a pressão, você tem que relacionar que a pressão, ela ela tem relação, tá? Não, ela tem relação com essa colisão das moléculas, então, colisão molecular do fluido, das partículas do fluido com o material que está inserido dentro do fluido, tá? Então, essas colisões que as moléculas tá fazendo no material vai te dar a pressão em si do que esse material está sentindo. O sistema internacional, a pressão é dada em Pascal, esse PA é Pascal. Então, 1 Pascal é 1 Newton por metro cúbico. Metro cúbico não, metro ao quadrado, desculpa. A força é dada em Newton, né? E a área é dada em metro cúbico. Então, 1 Pascal é 1 Newton por metro cúbico. Uma pressão que você tem que levar no coração, né, é essa pressão que a gente fala que é a pressão atmosfera, que é a pressão que a atmosfera terrestre faz em nós, né? Então, a gente está sentado, vendo a aula, deitado, não importa em qual local você está na superfície terrestre, você vai sentir a pressão atmosférica, ok? E essa pressão, ela varia. E essa variação vai depender das condições de tempo. Então, essas condições de tempo, eu estou falando na parte de temperatura mesmo. Então, se você modificar a temperatura, você modifica a pressão. Então, se você tem uma condição de tempo frio, a pressão é um valor. Se, no caso, a gente tem uma temperatura alta, a gente tem outra pressão. Então, a pressão, ela é influenciada pela temperatura do ambiente que a gente está. Isso fica mais claro, eu acho que você já viu a parte de termodinâmica. Lá na termodinâmica, realmente, quando a gente estuda os gases,
a gente tem uma equação que é a equação geral dos gases, que é aquela que fala que é PV igual a nRT. Essa expressão deixa muito claro essa relação entre a temperatura com a pressão. Então, quando a gente tem um aumento de temperatura, a gente tem um aumento de pressão. Se a gente diminui a temperatura, a gente tem uma diminuição de pressão, tá? Outra relação também que varia a pressão é a altitude que a gente está. A altura que a gente está da superfície da Terra também vai influenciar na pressão atmosférica. E, normalmente, né, a pressão atmosférica, normalmente não, a pressão atmosférica, a gente fala que no nível do mar, lá quando a gente está na praia, sentado na areia, lá a gente tem a pressão 1 atm. 1 atm é outra unidade de medida de pressão, tá? Que é uma atmosférica. Então, aqui eu trago dois desenhos para ficar mais claro o que seria realmente pressão, né? Ainda mais essa pressão atmosférica. Aqui nesse desenho que tem esses dois menininhos, ele tá, o primeiro menino aqui, ó, ele tá lá em Santos, então no nível do mar. No nível do mar, a gente tem a pressão atmosférica 1 atm. Só que para simplificar, você pensa que pressão é essa coluna de ar que está em cima da pessoa. Então, se você está lá na praia, você vai ter essa coluna de ar em cima de você. Você está carregando o ar. O ar está nas suas costas. Essa coluna de ar que é a representação da pressão, tá? Então, no nível do mar, você tem uma coluna de ar, está representando uma pressão, 1 atm, tá? Quando você sobe a altitude, então aqui você vai lá para São Paulo, então a gente subiu a serra, o que acontece? A coluna de ar que está nas nossas costas, em cima da gente, ela diminui. Olha o desenho aqui, ó. Então, o que acontece? A pressão diminui. Então, quando você vai subindo, subindo, subindo a altitude, a gente tem uma diminuição de pressão. Então, a gente diminui a nossa coluna de ar, tá? Faz essa relação para você entender essa parte de pressão. Mas o que a gente pode também relacionar? Eu coloquei esse outro desenho em relação às moléculas, porque eu não falei que pressão está relacionada com a colisão molecular, o que o fluido faz no corpo. Então, aqui, ó, perto da superfície da Terra, a gente tem uma maior concentração de partículas, de moléculas de ar. Isso se deve por conta da força gravitacional, tá? Então, como a gente tem uma maior concentração de partícula aqui na superfície terrestre, a gente vai ter, consequentemente, uma maior colisão de partícula com o corpo que está aqui no fluido. Então, se você tem uma maior colisão de partícula, aqui no caso no carinha, aqui, no alpinista, você tem, consequentemente, uma maior pressão, porque tem muita colisão está relacionada com a quantidade, com a força, e a força está relacionada com a pressão, tá? Então, a gente tem mais partículas, tem mais colisão, então a gente tem uma maior pressão. Subindo a altitude, o que acontece com as moléculas do ar? O ar vai ficando mais rarefeito. Rarefeito quer dizer que ele não vai tendo tanto moléculas de ar. Você percebe que aqui a gente tem muita e aqui a gente já tem pouca. Então, quando você vai subir na altitude, o que acontece aqui? Você vai ter pouca molécula de ar, consequentemente, a gente vai ter pouca colisão, não vai ter tanta colisão, e assim você vai ter uma diminuição na pressão. Então, você vai ter uma pressão pequena, porque lembra que a pressão está relacionada com a colisão que as moléculas fazem com o corpo. Então, lembra dessa relação, tá? Então, por conta disso, a gente tem uma diminuição de pressão, tá? Aqui eu trago ó, que 1 atm é uma unidade de pressão. E relacionando Pascal, né, porque nas equações, nos cálculos que a gente faz na parte dessa parte de hidrostática, a gente tem que utilizar pressão sendo em Pascal, tá? Então, 1 atm, para você fazer essa conversão, ele é igual a 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Também, outra unidade que pode ser utilizada é esse milímetro de mercúrio, tá? Que 1 atm é igual a 1 milímetro de mercúrio.
beleza? Então, essa é duas relações, é duas outras unidades, outra unidade de medidas que pode aparecer na parte da pressão. Agora, a gente vai relacionar essa pressão com a profundidade do corpo, de onde você está, e depois chegar na lei de Pascal, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um recipiente, pode ter fluido aqui dentro, pode ter líquido ou gasoso, não faz diferença, mas tem um fluido aqui dentro. Aqui, ó, eu coloquei essa linha tracejada que eu peguei uma parte desse fluido que eu vou analisar. Esse pedaço desse fluido, ele tem uma altura H, né? Uma altura H aqui. Nessa parte de cima, a gente tem as moléculas, né, do fluido que estão colidindo aqui com essa superfície de área A. Então, consequentemente, eu vou ter uma pressão 1 aqui, ó, né? Então, na face superior, eu vou ter essa pressão 1, tá? Essa pressão 1 vem porque a gente vai ter uma força, lembra que a força, ela é aplicada de cima para baixo, e ela tem que ser perpendicular à área. E ela está representada aqui embaixo, ó, porque aqui nesse esquema eu já coloquei o diagrama de força. Mas essa parte, essa força roxa aqui, ó, eu até escrevi a força atuando para baixo. Para baixo é quando ela é aplicada na parte superior, ó. Então, essa força é aplicada aqui na parte superior. Eu já coloquei embaixo porque a gente vai chegar na relação de pressão e profundidade, tá? Então, uma força, ela é a pressão 1 vezes a área. Então, é a pressão aqui 1 vezes essa área de superfície aqui em cima. Na parte superior, o que a gente tem? A gente vai ter a força-peso, porque qualquer objeto na superfície terrestre, perto da Terra, a gente tem força-peso, está em azul. E também a gente aqui embaixo vai ter as moléculas do fluido colidindo com a parte inferior dessa delimitação aqui, dessa superfície aqui embaixo, na parte superior. Com isso, a gente então vai ter uma pressão 2, tá? A força se aplicada aqui na face inferior é de baixo para cima, e é representada por essa força verde aqui, ó. Então, essa força verde atua para cima, e ela é aplicada na face inferior, ela é aplicada aqui nessa face inferior. E ela é dada pela pressão 2 vezes a área dela, tá? Como a gente vê aqui, ó, a gente então tem esse diagrama de forças, e a gente pode tirar algumas conclusões disso. E essas conclusões vão vai ser bem importante para a gente depois chegar nessa expressão que eu quero relacionar a pressão, que eu tenho aqui na parte superior e na parte inferior, relacionar elas com a altura, né? Com a diferença aqui de altura que ela tem, uma em relação à outra. Então, a primeira observação que eu coloco é que a densidade do fluido aqui e a força da gravidade, ela é constante em todo o fluido, tá? Em todo o fluido, ela é constante. Então, quer dizer que aqui dentro dessa delimitação aqui que eu fiz em azul, também ela é constante. Outra coisa que eu coloco é que o fluido está em equilíbrio também, tá? Todo o fluido está em equilíbrio. Então, aqui dentro desse tracejado em azul, também o fluido está em equilíbrio. A superfície superior e a superfície inferior, ele tem uma área A, e é a mesma área, tá? Porque eu coloquei aqui um retângulo, no caso aqui. No caso é 3D, seria mais uma caixa de sapato, tá, gente? Mas a área superior e a área inferior, ela tem a mesma área, a mesma quantidade de área. O volume que está aqui dentro dessa caixa, né, em azul, a gente sabe que eu falei, né, que eu coloquei como dV, ela é dada pela área da base, lembra quando a gente calcula a superfície de uma caixa? É a área da base vezes a altura. Então, a área aqui da superfície vezes a altura dela, que eu coloquei aqui, ó. A massa, quanto de massa tem aqui dentro dessa caixa, delimitada em azul? Na hidrostática, toda vez que você tiver que calcular massa ou representar massa, sempre usa a relação com densidade.
Porque lá no slide anterior eu coloquei que densidade é igual a massa sobre volume. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, aqui na parte de fluido da hidrostática, sempre coloca a massa igual a densidade vezes volume, tá? Nas equações. Então, o volume, a gente acabou de ver que é a área vezes a altura. Então, eu tenho que minha massa aqui dentro da caixa, ela é a densidade vezes a área vezes a altura, ok? E o peso, essa força-peso aqui, ó, para baixo. A força-peso que eu representei por dp, ela é a massa vezes a gravidade. E é a massa da caixa. Qual é a massa que está aqui dentro dessa caixa delimitada de azul? A gente acabou de ver aqui, ó. É a densidade vezes a área vezes a altura, vezes a gravidade. Tá? Então, a partir dessas conclusões, a gente vai, então, fazer a análise das forças. Como está em equilíbrio, que eu falei aqui, o fluido está em equilíbrio, então ele não está se movimentando, a gente pode afirmar que as forças que estão para cima, então a soma das forças que estão apontando para cima, ela é igual à soma das forças que estão apontando para baixo. Tá? Então, o que eu tenho para cima? A força é igual a pressão 2 vezes a área, igual. O que eu tenho apontando para baixo? Eu tenho a força aqui em roxa, mais a força da gravidade, tá? Na gravidade aqui, a massa, a gente já viu, né? É dada por essa expressão, então eu substituí. Você percebe que aqui, ó, a gente tem área em todas as relações, então a gente pode cancelar ela e a gente chega nessa expressão, que fala que a pressão 2, então a pressão da parte, ó, inferior, ela é igual à pressão 1 da parte superior, mais esse elemento aqui, ó, ρGH. Esse elemento é a diferença de pressão desses dois pontos, tá? Essa relação. Essa expressão é a que a gente mais usa, uma das expressões que a gente mais usa nessa parte de hidrostática, de pressão e profundidade, tá? Mas geralmente a gente ela não vem escrita assim, né? P2 igual P1 mais ρGH. A gente utiliza ela colocando a pressão da superfície que a gente está. Então, por conta disso, a gente vai fazer uma modificação nessa expressão e chegar no que a gente mais utiliza, né? Relacionado com uma pressão atmosférica, a pressão da superfície que a gente está. Então, no caso, a gente vai fazer praticamente a mesma análise que a gente fez aqui, só que agora a gente vai fazer o troco. A nossa pressão que está embaixo, dentro do fluido, ela vai ser dada por P1 e ela vai ser igual à pressão. Então, a gente quer saber qual é a pressão aqui quando a gente está dentro do fluido, tá? A outra pressão, ela vai estar exatamente nessa interface entre o fluido e a superfície. E exatamente nessa interface, a pressão que vai estar aqui é exatamente a pressão da superfície, que é o que eu coloco aqui como P0, tá? Fazendo a mesma análise das forças, né? A força que eu tenho apontando para cima vai ser igual às forças que eu tenho apontando para baixo, tá? O que eu tenho para baixo, aqui, quer dizer, para baixo eu tenho P2 vezes a área mais mg, que é a força da gravidade. E para cima eu tenho P1 vezes a área. A massa que eu abri, né, que é a área vezes a altura, entre os dois pontos. A área, você pode simplificar. E eu chego, ó, na mesma expressão que eu apresentei no slide anterior, só que ao eu colocar 1 e 2, eu vou relacionar a pressão que eu quero encontrar dentro do fluido, ela vai ser igual esse P0. Esse P0 é a pressão da superfície que está aqui. No caso, geralmente a gente sempre analisa quando a gente tem o fluido aqui na superfície terrestre, né? Então, no caso aqui, o P0 seria a pressão atmosférica, tá? Mas eu sempre tenho em mente que a pressão que está no fundo vai ser igual à pressão da superfície mais essa relação, ρGH. Essa relação, a gente vai ver mais para frente,
que ela é a diferença de pressão entre a superfície e na onde você quer encontrar a pressão, tá? Algumas observações em relação a essa expressão. A primeira é que a pressão P, numa profundidade H dentro do fluido, ela sempre é maior que a superfície, que a pressão da superfície. Por quê? Pela equação, ó. Você tem que a pressão no fundo, numa profundidade, ela vai depender da pressão da superfície, mais uma diferença de pressão entre elas, ó. Então, tá vendo que ela vai ter esse mais alguma coisa? Então, esse mais alguma coisa, a gente percebe que ela sempre é maior que a pressão da superfície. Em 2, aqui, ó. Todos os pontos a uma mesma altura têm a mesma pressão. Então, quer dizer que, ó, nessa pressão aqui, P, se eu traçar uma reta exatamente na nossa análise, conseguir resolver qualquer problema. Não qualquer problema, mas problemas envolvendo essa parte de pressão e profundidade, tá? Nesse desenho aqui, ó, observa a linha tracejada. Vocês observam também que os recipientes, tá vendo que eles têm geometria diferente? Mas, nessa linha tracejada aqui, ó, qualquer ponto aqui dentro, a gente tem uma mesma pressão. E não importa se você está ali dentro onde tem fluido ou onde não tem fluido. Não importa. A pressão aqui nessa linha é a mesma, por causa que tem uma mesma altura. Tá? Isso é muito importante na nossa análise quando a gente relaciona pressão e profundidade. Tá? A terceira é que a forma do recipiente não altera a diferença de pressão. Tá? Aqui é exatamente essa relação. Você tem recipiente que tem geometria diferente. Na parte inferior, ó, você tem nessa linha, né? Você vai ter uma pressão na qual todos eles vão ter a mesma pressão em cima dessa linha. Em cima dessa outra linha tracejada, na parte superior, a gente vai ter a mesma pressão, não importa onde você está. Fazendo a diferença de pressão entre esses dois pontos, sempre vai ser o mesmo valor. E por que isso acontece? Porque a diferença de pressão só depende da altura, da diferença de altura entre os dois pontos, que é o quarta observação aqui, ó. A diferença de pressão só depende da diferença de altura, tá? Isso é muito importante na nossa análise, beleza? Então, vamos analisar fazer uma outra análise com essa mesma equação. A pressão em um ponto ela é igual à pressão atmosférica da superfície mais o GH. Essa daqui é a diferença de pressão. Aqui, então, eu coloquei aqui uma observação que ele fala assim, ó. Essa equação aqui, ela vai mostrar que se a gente aumenta a pressão da superfície, até entre parênteses aqui eu coloquei como a gente pode aumentar a pressão, né? No caso aqui a gente vai colocar um pistão na superfície do objeto que a gente está analisando e empurrar essa superfície para baixo, né? Então, fazer com que esse pistão empurre o fluido para baixo. Fazendo isso, se aumenta essa pressão da superfície. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a pressão P, lá numa profundidade qualquer que a gente tem dentro do fluido, ela também aumenta. E esse aumento, né, o valor dele é exatamente igual ao aumento de pressão. Então, o que acontece? Ó, vamos voltar aqui nesse desenho. Se você aumentar a pressão aqui, colocar um pistão aqui e ele exercer uma força maior aqui na superfície, está aumentando a pressão. Essa pressão, ela vai ser, vamos dizer assim, deslocada, esse aumento de pressão, ela vai ser deslocada para todos os pontos aqui dentro do nosso fluido, tá? Então, qualquer ponto que você pegar aqui dentro do fluido, ele vai sentir esse aumento de pressão, tá? E esse aumento de pressão, o valor dele é igual ao aumento de pressão P. E isso daqui é a lei de Pascal. A lei de Pascal fala exatamente o que eu exemplifiquei aqui. Ela fala assim, ó,
pressão aplicada a um fluido no interior do recipiente, então você aumentar, né, aumentar a pressão ou fazer uma pressão no fluido, é transmitida sem nenhuma diminuição a todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. Então, é o que eu falei no desenho agora do pouco. Você colocar pressão na superfície, todos os pontos dentro do fluido, ele vai sentir esse aumento de pressão. Então, a pressão que você colocou em cima, na superfície, ela vai ser transmitida por todo o fluido, tá? Por todos os fluidos, ele vai sentir esse aumento de pressão. E aí, naquele ponto, você calcula ele utilizando essa equação. Um exemplo, né, que é muito utilizado é da lei de Pascal, é no elevador hidráulico. Eu acho que vocês já devem ter visto isso sempre em vestibular, cai essa parte de elevador hidráulico. A maioria das vezes, assim, sempre cai. Mas o que acontece aqui? Acontece exatamente o princípio de Pascal. Você vai aplicar uma força aqui no pistão. E essa força, você vai aplicar uma força aqui, ó, que ele fala que é bem pequenininha, tá? Uma pequena força. Essa força, quando você aplica, vai ter uma pressão, porque a gente tem uma área aqui, né? Onde a gente está aplicando essa força. A gente vai ter uma pressão. E essa pressão, ela vai ser transmitida aqui dentro, ó, do elevador hidráulico, a gente tem um fluido. E essa pressão, ela vai ser transmitida por todos os pontos. Todos os pontos. Então, o ponto aqui, ó, que está exatamente na mesma direção da onde a gente aplicou a força 1 aqui, ó, ele está na mesma direção. Então, quer dizer que a pressão é a mesma, né? Então, você aplica aqui, aumenta a pressão. A pressão desse outro lado 2 aqui vai ter o mesmo valor do 1. Só que aqui nesse caso, nesse lado 2, a gente tem uma área maior. Então, aqui fala, ó, o pistão 2 aqui, ele tem uma área maior. Pressão vezes uma área maior, ó, a pressão é a mesma do 1. Só que a gente tem uma área maior. Então, consequentemente, a gente vai ter uma força aplicada aqui no ponto 2 maior. Então, você exercer uma força bem pequenininha aqui desse lado, você do outro lado aqui do elevador hidráulico, pela lei de Pascal, né, para essa transmissão de pressão aqui em todos os pontos, a gente vai aumentar a força aqui desse lado. E assim a gente consegue elevar corpos com uma massa bem grande. A relação aqui, ó, a gente pode relacionar esses dois casos, né, o ponto A e o ponto B. Aqui, no caso, a pressão daqui vai ser igual aqui, igual no ponto 2. Mas qual que é a pressão no ponto 1? Lembrar que pressão é igual a força dividido pela área. Então, a força dividido pela área 1, ela vai ser igual à força 2 dividido pela área 2. Que isso daqui seria a pressão nesse ponto, mas as duas pressões são iguais. Então, eu posso igualar essas duas expressões. Isolando a força 2, a gente percebe, ó, que a força 2 é igual a uma relação entre as áreas vezes a força 1. Então, a gente percebe que a força 2 aqui, ela vai ser maior por causa dessa razão entre as áreas. A área 2 dividida pela área 1. Só que você tem que lembrar que a área 2, ela é maior que a área 1. Então, você tem uma coisa muito grande dividida por uma coisa muito pequena, essa razão vai dar um valor positivo, maior, né? Positivo ainda. Então, a gente percebe que a força 2, então, ela vai ser maior que a força 1, tá? Esse é um exemplo da lei de Pascal. Então, essa expressão aqui. Uma observação que coloca é que, então, o elevador hidráulico é um dispositivo que multiplica o valor da força, tá? Esse, então, é o que a gente pode concluir do elevador hidráulico. E isso tudo acontece por causa da lei de Pascal. Se aplicar aqui uma força, ter uma pressão, aumentar então a pressão aqui, essa pressão vai ser, então, transmitida por todos os pontos dentro do fluido. Então, ele vai modificar a pressão, tá? Duas definições muito importantes. O que é pressão manométrica e o que é pressão absoluta? Vamos começar com a absoluta. A pressão absoluta
ela é aquela pressão total. Ela é aquela pressão, exatamente aquela pressão naquele ponto. Então, vamos supor assim, você está embaixo do oceano, do oceano. Qual é a sua pressão lá naquele ponto, naquela profundidade? Isso é a pressão absoluta. Relacionando com essa a coluna que eu dei o exemplo lá, né? Pensa em pressão, a gente pode relacionar com uma coluna que está nas nossas costas. Quando você está dentro do oceano, você tem que perceber que, além da coluna de ar que vai estar em cima de você, você também vai ter uma coluna de água, que está embaixo da água. Então, está embaixo da água, numa profundidade, você vai ter em cima de você uma coluna de água, mais uma coluna de ar. Então, essas duas colunas, a gente é o que a gente chama aqui de pressão absoluta. Essa pressão absoluta vai ser você somar essas duas colunas de ar, tá? Estou relacionando essa parte de coluna de ar e de água, tá? Então, a pressão absoluta é exatamente qual é a pressão que você está naquela profundidade. Agora, vamos ver o que é essa pressão manométrica. A pressão manométrica é aquela pressão que fala para você o quanto você excede da pressão atmosférica. Ou seja, qual é a diferença de pressão? Nossa, que difícil. Calma que vai ser muito simples quando a gente relaciona com uma coluna de ar e de água. Vamos lá no exemplo de novo. Você está dentro do oceano, então em cima de você tem a coluna de água e a gente vai ter a coluna de ar. A pressão manométrica é você tirar a coluna de ar. Tira a coluna de ar e fica só com a coluna de água. Essa é a pressão manométrica. Então, ó, a pressão manométrica, que é o que eu coloquei ΔP, é a pressão absoluta, relacionando com as colunas, né? A pressão absoluta é a coluna de água mais a coluna de ar. É a pressão total. Aí você vai fazer menos a pressão atmosférica. Então, é menos, você tira a coluna de ar. Você só fica com a pressão, com a coluna de água, tá? Então, a pressão manométrica é você pegar a sua pressão absoluta e tirar menos, então fazer menos a pressão atmosférica. Você tira a pressão atmosférica. Essa é a pressão manométrica, tá? E a pressão absoluta é você ter as duas. Ter tanto a pressão atmosférica quanto a pressão relacionada à profundidade que você está. Ok? É bem importante saber essa diferenciação, porque pode ter exercício que vem escrito, a pressão absoluta é tal, ou a pressão manométrica é tal. Então, você tem que ter essa diferenciação. Eu trouxe aqui um exemplo dessas duas pressões, tá? Para a gente reforçar o que é cada uma delas. Então, aqui fala assim, ó, um tanque de armazenamento de 12 metros de profundidade está cheio de água. O topo do tanque é aberto. Isso aqui é muito importante, ó, porque se o topo do tanque é aberto, então quer dizer que na interface entre a água e a superfície, no caso que ele está na atmosférica aqui terrestre, ele vai ter a pressão atmosférica, né? No caso aqui, porque é aberto, isso é muito importante. Então, quando ele fala isso, que o tanque está aberto, o topo do tanque está aberto, a gente vai já definir que lá na interface entre a água e a superfície, que entre a água no topo, né, entre a água e a atmosférica, lá a gente pode concluir, então, que a pressão nessa interface é a pressão atmosférica. Aí ele quer saber qual é a pressão absoluta no fundo do tanque e qual é a pressão manométrica. Então, aqui ele deu alguns dados, ele falou que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, a pressão atmosférica deu que é 1 atm, que é igual a 1,01 vezes 10 a 5 pascal. Então, vamos encontrar aqui que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é aquela pressão total, é aquela pressão naquele ponto de profundidade. Se é lá naquele ponto de profundidade, você utiliza essa expressão, porque é essa expressão que vai te dar qual é a pressão naquela profundidade. Então, ela vai depender da pressão P0, que é a pressão lá na superfície, na interface. No caso aqui, ele falou que o tanque é aberto, então, sendo o topo do tanque aberto, a pressão nessa interface vai ser exatamente a pressão atmosférica. Mas
esse tanto aqui, ó, que é a diferença de pressão entre os dois pontos, tá? Que é G, que é ρGH. Então, vamos lá. Qual que é a pressão atmosférica? Ele falou que é um ATM. Mas, como eu já tinha comentado, sempre coloca, para você fazer os cálculos aqui dentro de pressão, coloca em Pascal. Então, você tem que fazer essa transformação, tá? Então, aqui, ó, a pressão atmosférica então, é 1,0110 a quinta Pascal, mais qual que é a densidade da água? É 1.000 kg por metro cúbico. No caso aqui, ó, já está em quilograma metro cúbico, então a gente pode colocar o 1.000. Mas e se não tivesse? Se tivesse grama por centímetro cúbico, você tinha que fazer primeiro a transformação para você colocar aqui dentro da fórmula, tá? Que aqui entra quilograma por metro cúbico. Vezes a gravidade, que é 10, que a gente pode aproximar por 10, e vezes a altura. Qual a altura que ele quer? Ele já falou aqui, ele quer lá, qual é a pressão absoluta no fundo do tanque? E ele falou que o tanque tem 12 metros, então aqui é 12. Fazendo esse cálculo, a gente chega que a pressão é 2,21 vezes 10 a quinta Pascal. A gente pode transformar esse valor, né, representar ele da vez em Pascal, em ATM. E como que eu fiz? Ó? Eu fiz aqui, ó. Ou você pode fazer em regra de 3, ou você pode fazer do jeito que eu fiz aqui. Queira ou não queira, é uma regra de 3, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2,21 vezes 10 a quinta Pascal. Eu multiplico e agora eu vou fazer uma relação. Que relação que eu tenho? Eu sei que um ATM é igual a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Mas tem alguns alunos que podem falar assim, professora, quem que eu coloco em cima e quem que eu coloco embaixo? Você pode modificar, colocar o ATM embaixo e o Pascal em cima? Pode. Mas o que você coloca em cima e o que você coloca embaixo vai depender do que você quer cancelar. Você não quer cancelar o Pascal aqui e deixar o ATM? Então, embaixo você tem que ter o Pascal também, porque aqui, ó, a grandeza Pascal eu posso dividir com esse Pascal. Então, o Pascal foi embora. E eu só fico com a ATM. Tá? Aí você faz a conta, ó, 2,21 vezes 10 a quinta vezes 1. O resultado você divide por 1,01 vezes 10 a quinta, né? Porque o Pascal foi embora com o Pascal. Com isso, você vai chegar em 2,19 ATM. Então, 2,21 vezes 10 a quinta Pascal, ele é igual a 2,19 atmosférica, ATM, tá? Então, essa daqui é a minha pressão absoluta, que depende da minha pressão atmosférica, mais essa diferença de pressão. Agora, ele quer que você calcule qual é a pressão manométrica. A pressão manométrica é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, é você pegar da pressão absoluta, você tirar a pressão atmosférica. Então, como você tem a pressão absoluta? Aqui no caso eu fiz em ATM, mas pode também fazer em Pascal, tá? Você pega a pressão aqui que eu tenho 2,19, no caso ATM, menos qual é a pressão atmosférica? Ele deu, é 1. Menos 1, então fica 1,19 ATM. Ou você pode também fazer em Pascal. Você tem a pressão absoluta, 2,21 vezes 10 a quinta Pascal, menos qual que é a pressão atmosférica? É 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Fazendo essa conta, você chega aqui, então, a pressão manométrica é 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Então, tem em ATM e tem em Pascal. Beleza? Outra parte também de análise é a gente fazer uma análise em 2 manômetros, né? Que é 2 equipamentos aqui. A gente tem um manômetro de tubo aberto, que é esse daqui, e a gente tem um que chama barômetro de mercúrio, que é esse daqui. Então, vamos primeiro analisar esse. Como que funciona esse manômetro de tubo aberto? A gente tem aqui um balão, né? No caso aqui, geralmente a gente pode colocar ou líquido ou um gás. Então, esse fluido que está aqui, dentro desse balão, ele tem uma pressão. Beleza? E aí a gente coloca também um fluido, ó, um outro fluido. Então, aqui no caso, a gente pode colocar um fluido líquido e aqui no caso, pode colocar colocar não, né? Esse fluido aqui faz o gás aqui. Então, aqui a gente vai ter uma pressão nesse ponto, nessa parte. Aí a gente tem um líquido e tal. Nessa outra parte, como é um tubo aberto, essa parte é aberta. Agora a gente vai analisar essa
o manômetro aqui, ó. Para analisar, a gente vai analisar essa primeira parte e depois a gente analisa essa segunda parte. Na primeira parte, essa primeira torre aqui, ó, vamos fingir que não tem essa segunda parte. Vamos analisar só essa primeira torre. Nessa primeira torre, ó, nesse ponto aqui, ó, eu vou tentar desenhar, né? Vamos ver se eu vou conseguir desenhar reto ainda, no caso. Nessa parte aqui, tá vendo que tem uma interface, ó, entre o fluido e a superfície? Nessa interface de fluido e superfície, a gente tem uma pressão P, que é a mesma pressão do gás aqui dentro, tá? Do fluido aqui dentro do balão. É a mesma pressão, que é na interface entre o fluido e a superfície. Aqui nesse ponto, ó, de baixo, tá vendo aqui, ó, bem nesse ponto de baixo aqui, ó. Aqui eu tenho eu quero descobrir qual que é a pressão aqui nesse ponto, no ponto mais baixo, na onde ele está representando, começando na onde ele começa a medir a altura, né? Nesse ponto mais baixo eu tenho uma pressão, e ela depende da profundidade, porque a gente tem um fluido aqui, né? Como que a gente descobre essa pressão aqui embaixo? Pela equação que a gente estava trabalhando. Então, a pressão aqui na parte de baixo, ela vai ser igual à pressão aqui em cima, que no caso é a mesma pressão da superfície, mais essa diferenciação de pressão, que relaciona com essa profundidade, que é ρg a y1, né? Porque aqui ele falou que a altura é y1, tá? Então, essa expressão aqui, ó, é em relação a essa primeira parte que eu analisei. Agora vamos analisar essa segunda parte, ó. Aqui, ó, de novo, na divisão da interface, eu tenho que a pressão aqui em cima dessa divisão do fluido e da superfície vale P0. Só como o tubo é aberto, então vale a pressão atmosférica. Então eu falo que a pressão zero aqui nesse ponto é igual à pressão atmosférica, tá? E lá embaixo, nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, qual que é a pressão? Aqui, ele te dá que a pressão aqui, ela vai ser igual à pressão aqui na superfície, que no caso é a pressão atmosférica, mais ρg, a altura, que é y2 aqui, tá? Então, a gente chega nessa expressão. Só que aqui agora, a nossa análise, o que a gente vai fazer? Quando eu dei essa parte nos slides atrás, eu falei assim, que se a gente está no mesmo nível, a pressão é igual. Então, você percebeu que essas duas pressões aqui, ó, ela é exatamente no ponto lá no fundo do tubo aqui, ó. Se as duas pressões estão lá no fundo do tubo, quer dizer que as duas pressões é a mesma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar essa expressão com essa expressão. E foi o que eu fiz aqui, ó. Então, de novo, ó, como essas duas equações é de pressão que está exatamente lá no fundo do tubo, e quando você está no fundo, na mesma linha, as pressões é igual, é a mesma pressão. Então, eu posso igualar essas duas expressões. Então, eu tenho aqui, ó, a pressão P mais ρg H1, que é a altura aqui desse primeiro tubo, ela é igual à pressão atmosférica mais ρg Y2, que é a altura desse segundo tubo, tá? Passando a P atmosférica para o outro lado e ρg Y1 para o outro lado, no caso ele vai negativo, né, porque está positivo, a gente chega aqui a pressão P menos a pressão atmosférica é igual a ρg Y2, que é o que já estava aqui, menos esse parte que eu passei para o lado negativo, ρg Y2. Como você tem ρg nas duas expressões, eu coloco ela em evidência. Então, vai ficar que a diferença, né, de pressão aqui do P menos o P atmosférica é igual a ρg Y2 menos Y1. Y2 menos Y1, olhando aqui no desenho, é o meu H. Ó. Então, você substitui aqui por H. E essa, exatamente, o P menos
a pressão atmosférica é a definição de pressão manométrica. Então, a pressão manométrica é igual a ρGH, tá bom? Que é a pressão menos a pressão atmosférica. É ρGH. Então, essa aqui é a análise desse tubo aqui manométrico de tubo aberto, quando eu tenho uma número de tubo aberto. Agora, vamos analisar quando eu tenho um barômetro de mercúrio. Aí, só no nome, tá? A gente chama de barômetro de mercúrio. Como que você faz esse barômetro? Você vai pegar esse tubo aqui primeiro, enche ele de mercúrio até a boca. Enche ele de mercúrio. Aí você vai virar ele num outro recipiente que também tem mercúrio. Virou. Aí você vai lá, deixa um tempinho, né? Ele vai chegar em equilíbrio, né? Se vai entrar em equilíbrio e tal, e vai chegar o que está representado aqui no desenho. Como que a gente chega numa relação de pressão e altura? A gente vai ter que agora fazer aqui, ó. Sabe, aqui, exatamente nessa linha, eu vou tentar desenhar reto aqui, ó. Exatamente nessa linha aqui que eu desenhei em vermelho. Lembrando, se está na mesma linha, quer dizer que tem todos esses pontos que estão nessa linha têm a mesma pressão, tá? Não importa se está dentro do mercúrio ou fora do mercúrio. O que está dentro, em cima dessa linha, vai ter a mesma pressão. Então, aqui, ó, fora dessa coluna, o que tem aqui, ó? Aqui a gente tem a divisão da interface entre o mercúrio e a superfície. Então, se tem na interface aqui, quer dizer que nesse ponto a gente tem uma pressão que é igual à pressão atmosférica. Como a gente está em cima da linha, agora vamos dentro do tubo. Exatamente em cima dessa linha, a pressão aqui dentro do tubo vai ser igual à pressão atmosférica, porque a gente está na mesma linha. Tá? Então, aqui, essa pressão aqui, onde está essa linha vermelha, é a pressão atmosférica, mas a gente está agora dentro do tubo. Agora a gente vai, sobe no tubo e vamos aqui na outra interface, ó, aqui em cima. Como a gente tem uma interface aqui, a pressão nessa interface é a mesma da superfície. Só que aqui, no caso, agora você tem que observar aqui. Lembra que eu falei? Esse tubo, a gente primeiro enche ela de mercúrio até a boca e depois vira ela e coloca dentro desse recipiente aqui maior. Então, o mercúrio, ele vai dar uma descidinha, né, aqui. E aqui ele vai ficar um pouco vazio. Só que aqui, por ele estar um pouco vazio, a gente conclui que ele tem um vácuo, ó. Ele tem vácuo aqui, nessa parte superior. Lógico que tem um pouco de gás de mercúrio, mas é tão pouco que a gente considera vácuo. Você está no vácuo, então tem pressão zero. Então, a pressão aqui nessa superfície é zero, tá? Utilizando, então, a relação de pressão com profundidade, porque se tem dois pontos, tem uma diferença de altura, então a pressão a gente relaciona com essa equação. Então, ó, no caso, ó, a pressão, esse P, é a pressão de baixo, né? Qual que é a pressão aqui? Pressão atmosférica. Eu coloquei aqui, ó. Porque ela está na mesma linha aqui, ó. Na mesma linha, tudo está nessa linha, e a mesma pressão, então é a pressão atmosférica. Igual. Qual que é a pressão lá na superfície? Em cima vai ser zero, porque eu falei, aqui a gente vai ter vácuo, né? Então vai ficar P0, mais ρGH. Então a gente conclui que, ó, que a pressão atmosférica é igual ao ρGH. No caso aqui, quando a gente tem um barômetro de mercúrio. E só uma curiosidade, uns slides atrás, eu coloquei que a gente tem uma unidade de pressão que é milímetro por mercúrio. Que essa unidade vem por conta dessa análise aqui, ó. Porque o milímetro de mercúrio é o tamanho aqui dessa coluna de mercúrio, tá? Só uma curiosidade. Assim. Agora vamos falar desse outro assunto, desse outro ponto, que é o impulso, tá? Aqui eu coloco até um exemplo, que é o que acontece com todo mundo que entra na água. Vamos pensar na piscina. Você está dentro da piscina e todo mundo já teve essa sensação que a gente fica mais leve, né? Ou você consegue, nossa, pegar seu pai, sua mãe no colo, dentro da água. Então, pessoas que você não consegue carregar fora da água, dentro da água você consegue carregar, tá? E aí, por que a gente consegue fazer isso dentro da água? Se você for analisar, é porque tem dentro da água, tem uma coisa que te ajuda a carregar.
Lógico que tem que ajudar, porque se fora você não consegue dentro da água, você consegue, então lá dentro da água, dentro do fluido da água, tem algo que faz, que ajuda você a conseguir carregar a pessoa, né? O corpo. E aqui eu até coloco assim, então, por conta disso, o corpo humano né, consegue flutuar na água. E isso acontece, essa ajuda que, que, que nos é dada dentro da água, quem faz isso é a força de empuxo, tá? E o princípio que explica a força de empuxo que acontece é o princípio de Arquimedes, tá? E aqui sempre prestar muita atenção como a gente faz o cálculo de empuxo. Essa ajudinha que dentro da água, na piscina, faz com que a gente consiga carregar os corpos. Você tem que ter muito cuidado na hora de calcular impulso. E por que isso? Porque, ó, vamos analisar aqui a definição do princípio de Arquimedes. Ele fala assim, ó, quando um corpo está parcialmente ou completamente imerso no fluido, então, olha, essa frase é muito importante. Porque o corpo, ele não precisa estar imerso totalmente dentro do fluido. Pode ser só uma parte dela. A parte do corpo está dentro do fluido, tá? Não é totalmente. Pode ser parcialmente também. É bem importante. Por isso que é importante saber. Essa parte aqui é a mais importante quando você for calcular impulso. Você saber se o corpo está completamente ou parcialmente dentro do fluido. Porque é essa parte que vai ser a parte que vai me interessar. A parte do corpo que está dentro do fluido. A que está fora não vai me importar, mas é o que está dentro é o que me importa, tá? Então, o corpo parcial ou completamente imerso do fluido, dentro de um fluido, né? O fluido exerce sobre o corpo uma força de baixo para cima. Então, é o fluido que vai exercer essa força de empuxo. E essa força ela vai ter módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Presta atenção, ó. A força de empuxo ela vai ser igual, o módulo dela vai ser igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Porque aqui agora é assim, ó. O corpo, ele tem um volume, certo? Vai ter um volume, vou até desenhar, tem um desenho aqui, ó. Tem um corpo aqui dentro do fluido. Esse corpo, ele tem um determinado volume aqui nele. Quando você pega um corpo e coloca dentro da água, por exemplo, você já percebeu que dependeu o fluido, né? Você colocar aqui dentro, eleva um pouco a água. E essa quantidade de água que eleva, o volume, então, dessa quantidade que vai aumentar, vai ser exatamente a mesma quantidade de volume do corpo que está imerso dentro do fluido. Por isso que ele coloca aqui que se o fluido estiver imerso completamente, então vamos supor assim, você tem uma bolinha e coloca dentro da água. A bolinha, ele tem um volume da bola, do corpo. Quando você insere dentro do fluido, o volume da bolinha vai ser exatamente o quanto de volume que vai aumentar aqui de água a mais, entre aspas, a mais, porque não vai ser a mais, é porque essa quantidade de água que aumentou, ela está ocupada agora, no caso, com a bolinha, tá? Só que agora, se estiver só uma parte do corpo dentro do fluido, o que acontece? A quantidade de água que vai ser deslocada vai ser exatamente igual à quantidade de volume do corpo que está dentro do fluido, vai ser mais do corpo inteiro. Por isso que você tem que agora prestar atenção nisso. Quanto de fluido está dentro do... quanto de volume do corpo está dentro do fluido, tá? Então, a força de impulso, ela é dada pela relação de força, né? Porque a gente tem duas forças, então a gente usa a segunda lei de Newton. Então, a gente fala que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. No caso aqui do corpo, quando me empuxa, o corpo vai estar em repouso. Tendo o corpo em repouso, a gente não tem aceleração zero, ele não tem aceleração. Então, a força resultante vai ser igual a zero. Quais são as forças resultantes aqui? A gente tem um empuxo para cima, menos a força peso para baixo, porque eu estou considerando tudo que está para cima positivo, tá?
Passando a força-peso para o outro lado da igualdade, a gente tem que a força de impulso vai ser igual a mg, que é a força da gravidade, né? A força-peso. A força-peso, esse m, lembra que eu falei, sempre que tiver massa, faz uma relação dela com a densidade, com o volume. Então, a massa vai ser densidade vezes volume. E a gente chega aqui na equação do impulso, beleza? Só que aqui que você tem que prestar atenção, porque o impulso ele vai ser igual à densidade do líquido onde o corpo está, vezes o volume do corpo. Esse volume do corpo você tem que prestar atenção, que eu até coloquei aqui, ó. O volume aqui não é do corpo inteiro, vai ser o volume do líquido deslocado pela parte imersa do corpo, tá? Vezes a gravidade. Então, esse volume você tem que prestar atenção. Se o corpo estiver totalmente imerso, então o volume aqui é o volume inteiro do corpo. Só que só uma parte do volume do corpo estiver imerso, é essa quantidade de volume do corpo que você coloca aqui dentro, porque a quantidade de volume do corpo que ele vai ser a mesma quantidade de líquido deslocado, tá? Então, aqui eu falo para você prestar atenção nesse volume do corpo, tá? É a quantidade que está dentro do. E uma observação aqui que fala assim, então, que a força de impulso, ela depende, então, da densidade do fluido e do volume submerso do objeto do fluido, tá? Isso aqui que é muito importante, é a força de impulso. E aqui eu faço uma análise da relação. Que é assim, ó, quando a gente está em equilíbrio, a força de impulso é igual à força-peso. Então, o corpo ele fica no meio do líquido, no meio do fluido, tá vendo? Porque eles estão em equilíbrio. Quando a força de impulso é maior que a força-peso, então quer dizer que o corpo ele flutua, ele está flutuando, tá? Isso, o corpo então vai flutuar porque a força de impulso é maior que a força-peso. Quando o corpo afunda, quer dizer que a força-peso ela é maior que a força de impulso, por isso que o corpo afunda, tá? Essa aqui é uma relação de força de impulso e força-peso com se o corpo afunda ou não, beleza? Agora vamos para a equação da continuidade. A equação da continuidade, ela está relacionada com a massa de um fluido não varia durante seu escoamento. Aqui a gente vai trabalhar agora um pouco sobre a parte de escoamento de fluido. Então, aqui a gente tem um desenho com que ó, o fluido está vindo aqui nessa parte que tem um diâmetro menor e está saindo com essa parte aqui com o diâmetro maior. E você percebe aqui que tem uma diferença de altura, né, entre esses dois pontos. Então, o que acontece? Ó, aqui a gente tem um fluido, né, vai ter uma pressão apontando para essa. Eu peguei esse volume, né, aqui, esse tamanho aqui de fluido, é um tamanho de volume. Aqui, onde a força está sendo aplicada, então a gente vai ter uma pressão, a gente tem uma área 1. Esse tamanho aqui, ó, o fluido sai daqui. Esse tamanho, ele é dado em S1, ele é dado pela velocidade que o fluido está deslocando vezes o tempo. Essa expressão aqui sai lá da cinemática, tá, gente? E no ponto aqui central, a gente tem uma altura H de uma superfície onde eu estou considerando meu referencial, tá? Então, o fluido ele vai deslocar, chega nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, nesse segundo ponto, a gente vai ter uma pressão 2, a gente vai ter uma área 2, perceba que a área 2 é maior que a área 1, porque a gente tem um aumento no diâmetro do tubo. E desse ponto até esse segundo ponto aqui, a gente tem um deslocamento do fluido, né? Ele está deslocando com uma velocidade, então esse deslocamento aqui, S2, é a velocidade 2 vezes a variação do tempo. O que é importante aqui, ó, esse pedaço desse azul mais fraquinho, a gente tem um volume. Então. Esse volume é exatamente igual a esse volume aqui dentro, ó, desse segundo pedaço com um azul mais clarinho, tá? É o mesmo volume. É importante entender isso, a gente tem o mesmo volume.
Então, vamos fazer agora uma relação dessa primeira parte para essa segunda parte. Fazer uma relação entre elas, tá? Como a gente faz? A primeira coisa, a gente tem que falar, eu vou falar dessa vazão ou fluxo. Vazão ou fluxo, a gente pode ter esses dois nomes, tá? Pode falar. O que ela representa para mim? Ele representa, assim, ó, se eu pegar aqui essa área A, essa área 1 aqui, ó, o fluxo, ele vai me falar o quanto de água passa dentro aqui dessa área, tá? Isso que vamos pensar aqui que é água, tá? Então, se eu pegar uma área aqui, A, o fluxo me dá quanto de água, de fluido, né, passa aqui dentro dessa área. Isso que me dá aqui o fluxo. E além de passar, ele quer saber, tipo assim, no tempo, né? Porque o fluxo, a vazão, é a variação de volume dividido pela variação de tempo. Então, se eu pegar uma determinada área aqui, quanto de fluido passa num determinado tempo? Então, ele vai passar aqui, ó, nessa parte, nessa parte de azul mais claro aqui. Nossa, tem hora que a palavra foge da minha mente. Tá? Então, isso é o fluxo. O fluxo, então, é a variação de volume por variação de tempo. Então, se eu pegar aqui a área, ou também você pode pensar em volume, quanto de fluxo passa de fluxo não, quanto de fluido passa aqui dentro num determinado tempo. E o que é importante a gente perceber é que o fluxo, a vazão, nessa parte que tem um diâmetro menor, é exatamente igual que a gente tem nessa parte de diâmetro maior, tá? E por que isso acontece? Porque lembra que eu falei, ó, essa parte de azul clarinha tem um volume, e ela é exatamente igual a esse volume aqui, quando a gente tem um tubo com um diâmetro maior, tá? Se os volumes são iguais, a gente tem um tempo marcado para ele, então a gente tem um fluxo igual, não importa a dimensão do tubo, tá? E a gente vai fazer uma relação disso, porque se o fluxo é igual, então vai multiplicar alguma coisa. Será que a velocidade dele é igual? Daqui, quando está um diâmetro menor, é igual quando a gente tem um diâmetro maior? Será que a velocidade do fluido é maior ou menor? Ou são iguais? E a pressão? Será que é diferente? Então, vamos fazer uma relação. Então, aqui ó, eu escrevi o fluxo nessa parte 1 aqui, quando a gente tem o tubo menor. Então, a gente tem que o fluxo é a variação de volume por tempo, volume é a área vezes a distância, o comprimento, aqui no caso, então, vai ser a área A1 vezes o S1, né, que é o tamanho aqui, dividido pelo tempo. S1 dividido pela variação do tempo, né, é velocidade. Então, o meu fluxo 1 é a área 1 vezes a velocidade 1. Na parte 2, o fluxo é a variação do volume por tempo. Qual que é a variação do volume? É a área, só que aqui no caso vai ser a área 2, vezes o deslocamento que ele teve, S2, dividido pelo tempo. S2 por tempo me dá a velocidade 2. Então, o fluxo 2 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Mas como eu falei, o fluxo ele é igual, não importa onde você está no tubo. Então, aqui, ó, esse fluxo 1 é igual ao fluxo 2. Então, eu igualo as duas equações, ó. Então, isso me dá aqui, ó, a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. A gente tem uma igualdade, porque os fluxos são iguais. Então, o que a gente pode perceber aqui, ó? A gente sabe que a área 1 ela é menor que a área 2. Então, se a área 1 aqui ela é menor, para a gente ter uma igualdade, quer dizer que a velocidade tem que ser maior. Então, quando você tem um tubo que tem um diâmetro menor, ele tem uma velocidade muito alta. O fluxo tem uma velocidade alta, maior. Quando você tem aqui uma área que é muito grande, o tubo aqui, a área dele, a gente tem uma velocidade menor. E isso fica muito claro, acho que todo mundo aqui já mexeu com mangueira, né? A gente tem um diâmetro de mangueira, sai a água da mangueira, lá da boquinha da mangueira onde sai a água. Quando você quer, você já
percebeu quando você coloca o dedo? Às vezes a gente quer que saia água mais, uma velocidade mais forte. O que a gente faz? Vai lá e coloca o dedo na boca da mangueira. Com isso, o que você está fazendo? Você está diminuindo a área em que o fluxo está passando. Diminuindo a área, o que acontece? A velocidade aumenta. Tá? Por isso que quando você tampa, deixa uma área pequena na mangueira, a velocidade da água que sai na mangueira, então, vai ser bem mais rápida, por conta dessa relação que a gente chega, tá? E só uma observação, o fluxo aqui, ele, como é volume por tempo, o volume é dado em metro cúbico e o tempo dado em segundo, tá? É a unidade de medida. Então, essa daqui é a equação de continuidade. Aí, aqui é só uma relação, né? Quanto mais estreito é o tubo, então, quando ele tiver uma área menor, mais estreito, né, o tubo, então ele vai ter uma área menor, a gente vai ter uma velocidade maior. É só a relação que a gente tira da equação da continuidade, beleza? Então, aqui a gente tem um exercício que ele fala assim, ó, um óleo incompressível de densidade igual a 850 kg por metro cúbico é bombeado através de um tubo cilíndrico a uma taxa de 9,5 litros por segundo. Aí, letra A. A primeira seção do tubo tem 8 centímetros de diâmetro. Ele quer saber qual é a velocidade do óleo. Letra B. Aqui é na primeira, ele quer saber qual é a velocidade do óleo na primeira seção, tá? Quando o tubo tem 8 centímetros de diâmetro. No B, ele falou que, olha, ele fala que a segunda seção do tubo já tem 4 centímetros de diâmetro. Aí ele quer saber quais são os valores da velocidade nessa segunda seção e a vazão volumétrica dessa seção. Tá bom? Então, é o caso que a gente está aqui, ó. Primeiro, ele tá o óleo, ele vai passar num tubo que tem 8 centímetros de diâmetro. Então, o tubo tem um diâmetro maior. Ele passa um diâmetro maior na primeira seção, e depois ele vai para uma seção menor, que tem já 4 centímetros de diâmetro. Então, ele está fazendo o sentido inverso aqui desse desenho que eu mostrei. Tá? O tubo está vindo com um diâmetro maior com um diâmetro menor. E ele quer saber qual que é a velocidade aqui nesse diâmetro maior do tubo, do fluido, do óleo. Qual que é a velocidade que ele tem? E aqui na segunda, qual é a velocidade que ele vai ter aqui, na segunda seção, que tem um diâmetro menor, e qual que é a vazão aqui nesse segundo, tá? Ele quer que você calcule isso. Então, a letra A, como ele quer a velocidade, aqui no primeiro tubo, a gente sabe que velocidade, a gente pode relacionar a velocidade com um fluxo aqui no primeiro, porque o fluxo, como eu já mostrei, a gente chegou que ele depende da área e da velocidade. Então, olha a velocidade aqui, ó. Tá? Então, minha velocidade, eu passo a área 1 dividindo, então a velocidade vai ser o fluxo 1 dividido pela área 1. E isso daqui você tem, esse 1 aqui é na primeira seção, onde o tubo ele é maior, né, com um diâmetro maior. Então, vamos lá, como que eu calculo o fluxo? Ele deu fluxo. Lembra que fluxo é volume por tempo. E olha que ele falou assim, ó. Ele falou assim que o óleo, ele é bombeado a uma taxa de 9,5 litros por segundo. Olha aqui, litro por segundo. Ó. Litro é volume e segundo é tempo. Ah, então esse 9,5 é o seu fluxo, a sua vazão, tá? Só que tem um detalhe. Na equação aqui, para você colocar aqui dentro, você não pode colocar litro por segundo, não. Você tem que colocar, como eu já falei, metro cúbico por segundo. Então, você vai ter que arrumar essa expressão, esse valor aqui, na unidade certa. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu tenho 9,5 litros por segundo. O segundo já está certo, já está ok. Então, o segundo você não mexe. O que você tem que fazer? Você tem que modificar esse litro. O litro tem que transformar para o metro cúbico. Então, você vai fazer uma relação aqui, ó. E aí, como eu já falei, ó. Mas quem eu coloco em cima? O metro cúbico ou o litro? Quem coloca o quê? Isso vai depender quem você quer cancelar. Você quer cancelar o litro, então você tem que colocar embaixo o litro. E a relação, que é uma relação que eu já dei lá nos primeiros slides, eu coloquei que 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, aqui você, ó, cancela litro com litro
E aí vai ficar metro cúbico por centímetro. Agora é só fazer o cálculo, 9,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 1. Eu chego, então, que 9,5 litros por segundo é igual a 9,5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Então, esse é o meu fluxo, tá? É o que eu coloco aqui. E a área? A área, ela é dada, a área aqui, ó, é a área do círculo, tá? Porque, ó, a área aqui, o tubo é circular. Então, é πr ao quadrado. Qual que é o raio? Ele deu diâmetro. O diâmetro é tudo. O raio você divide por 2. Então, se ele tem um diâmetro 8 centímetros por 8 centímetros, o raio vai ser 4 centímetros. Só que eles têm que usar um metro, né? 4 centímetros é 4 vezes 10 a menos 5. Menos 5 não, menos 2. Isso tudo você leva ao quadrado e multiplica pelo π. E você tem, então, que a área 1 é 5 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Então, fazendo a divisão do fluxo pela área, você encontra que a velocidade aqui no tubo, com um diâmetro maior, é 1,9 metros por segundo, tá bom? Essa é a velocidade. Aí, o B, ele pergunta assim, e a segunda, agora a gente vai na segunda seção do tubo, que agora ele tem 4 centímetros de diâmetro. Ele quer saber qual é a velocidade e o fluxo. Tá? Então, vamos lá. A velocidade, como você calcula a velocidade aqui? A velocidade você pode calcular usando essa expressão, né? Porque o fluxo, ele é igual. E aqui você já responde qual que é a vazão, porque vazão é fluxo, né? A vazão é igual, não importa se o diâmetro é maior ou menor. Se ele falou que a vazão já é 9,5 litros por segundo ou 9,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, então o fluxo 2 é o mesmo, é 9,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, porque não importa o diâmetro, é o mesmo, tá? Então, você tendo fluxo, você pode utilizar isso, você pode calcular a velocidade 2 utilizando essa mesma expressão, só que agora você coloca a área 2, né? Ou você pode utilizar a equação da continuidade, né? Que fala que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2, tá? Aqui eu fiz por essa expressão, mas você pode utilizar essa mesma expressão do fluxo, só que agora colocando 2 aqui na parte 2, tá? Então, a velocidade 2, você passa a área 2 para o outro lado, vai te dar área 1, área 2, vezes a velocidade 1. A área 1 já é esse valor. Qual que é a área 2? A área 2 você utiliza a mesma equação, só coloca aqui agora qual é o raio da parte 2. A parte 2, olha, ele tem de diâmetro 4 centímetros. Se tem 4 centímetros, o raio é você dividir isso por 2. Então, é 2 centímetros. Então, coloca 2 centímetros, então, eleva ao quadrado, multiplica pelo π, você vai chegar que a área 2, então, é 1,2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Metro ao quadrado, desculpa. Então, fazendo a conta aqui, você chega que a velocidade 2 é 7,9 metros por segundo. E eu esqueci de multiplicar isso aqui pela velocidade 1, tá? Eu vou arrumar isso antes de mandar o resultado para você, porque é a razão vezes agora 1,9 metros por segundo, tá? Então, a velocidade 2, ó, é 7,9 metros por segundo. Então, você percebe, ó, o diâmetro diminuiu do tubo, a velocidade aumentou. Olha aqui, ó, a diferença, tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo. E para terminar a aula, a última parte, a gente vai trabalhar, deduzir a equação de Bernoulli, tá? É a última parte. Aqui na parte da equação de Bernoulli, a gente vai agora relacionar pressão, velocidade e altura no escoamento do fluido. Então, a gente vai achar uma relação, uma expressão, na qual a gente relaciona essas três grandezas: pressão, velocidade e altura, tá? E para a gente fazer isso, a gente utiliza o teorema trabalho-energia do fluido e uma seção de tubo de escoamento. Então, aqui, ó, eu peguei um outro desenho, né? A gente tem essa parte do tubo, então é um tubo, eu peguei
essa só é uma parte para a gente fazer essa análise de trabalho e energia, né? Utilizar o teorema de trabalho e energia e chegar nessa expressão para relacionar essas três grandezas. Então, aqui, ó, o tubo está escoando de baixo para cima. Aqui a gente vai ter uma área 1, que é diferente dessa área 2, né? A área 1 aqui você percebe que é maior que a área 2. Então, aqui ele está, ó, aqui a gente vai ter uma força sendo aplicada. O tubo, num determinado tempo, ele desloca essa quantidade de volume, né? Numa certa velocidade 1. O volume aqui, esse dV aqui, que é um voluminho, uma diferenciação com um volume pequenininho, é o mesmo desse. Aqui ele tem uma área 2 que é menor que a área 1, ele vai fazer um deslocamento com uma velocidade 2, só que o volume que ele desloca é o mesmo, tá? E a gente tem aqui a aplicação de uma pressão aqui em cima. Então, vamos agora aplicar o teorema de trabalho e energia. Primeiro, a gente vai calcular qual é o trabalho realizado no fluxo durante um certo período de tempo, um tempo. Então, a gente vai mostrar de um ponto ao outro ponto, qual que é o trabalho realizado pelo fluido. Então, a primeira coisa que eu pontuo aqui, no caso, o fluido, ele não, nesse caso, não há viscosidade. Viscosidade, quando a gente trabalha no fluido, quer dizer que não há atrito entre o fluido com a parede, tá? Não tem atrito. Viscosidade, nessa parte da hidrostática, é atrito que o fluido faz nas paredes, tá? Não vai ter. Outra conclusão. Quem realiza o trabalho, que é o que eu quero calcular, sobre o fluido, são as pressões nas extremidades do fluido. Então, quem que vai realizar esse trabalho é a pressão. Porque se você lembra de trabalho lá, quando eu expliquei que é trabalho, o trabalho na mecânica está relacionado com a força vezes o deslocamento. Só que a força, aqui no caso, que a gente tem no fluido, ele está relacionado com o quê? Com a pressão. Então, quem realiza o trabalho aqui é as pressões nas extremidades do fluido. Então, é a pressão aqui nessa extremidade e a pressão aqui nessa segunda extremidade. É ela que vai realizar o trabalho, tá? Então, como a pressão, e essa pressão está relacionada com a força, as forças, então, dessa parte, primeira parte aqui, é a pressão 1 vezes a área 1, e a força 2, nessa parte de cima, é a pressão 2 vezes a área 2, tá? Então, essas são as forças. Então, o trabalho resultante, que eu vou colocar como ΔW, realizado pelo fluido durante o escoamento, vai ser a diferença de trabalho que o fluido faz. Porque, assim, ó, esse fluido 1, ele desloca num tempo dt aqui, num tempo pequenininho, um certo volume, né? Um certo voluminho aqui, tá? Então, ele aplica uma força aqui, e essa força está relacionada com a pressão, então é a pressão que realiza o trabalho, e ele faz esse deslocamento. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente tem um primeiro trabalho, tá? Aqui nesse segundo momento, como a gente vai ter uma força aplicada aqui, então vai ter uma pressão, ele vai fazer o deslocamento do fluido. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter um segundo trabalho. Então, a diferença dos trabalhos, desse trabalho no ponto 1 e o trabalho lá na outra extremidade, é esse DW, que é o trabalho resultante, tá? É isso que eu estou fazendo, chegando numa expressão aqui. Então, o trabalho no ponto 1, na parte de baixo, menos o trabalho no ponto 2, é dado por isso. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, a força 1 não é P1 vezes a área 1. Qual foi o deslocamento dele? É esse deslocamento dessezinho, ó, que ele fez aqui, tá? Do ponto A ao ponto B. Menos, quem que é a força no ponto 2? É a pressão 2 vezes a área 2. E quem que é o deslocamento dele? É o ds2, que é esse daqui, ó, tá? Aqui no caso, ó, A1 vezes S1, a gente conclui, ó, que é o volume, porque, ó, área vezes o deslocamento aqui é o dV. E esse dV, como eu já falei, é exatamente o mesmo dV aqui de cima. Então, por isso que eu coloquei, então, como tem dV aqui, dV, eu coloquei em evidência. Então, o P1 menos P2, que é a pressão 1 menos a pressão 2, vezes o volume aqui que ele fez no seu deslocamento, quanto de volume o fluido deslocou, né? Ele fez aqui. Então, a gente chega
nessa expressão de trabalho. Só que a gente vai relacionar o trabalho com uma energia, né? Então, vamos agora fazer uma relação de energia, tá? No caso aqui, a gente tem que o trabalho será igual à variação de energia mecânica, porque desse ponto B ao ponto C, a gente tem uma energia mecânica que vai ser conservada, tá? Então, a energia mecânica no fluido da seção B e da seção C, então, dessa parte aqui, ó, ela não varia, ela continua a mesma energia, tá? E quando eu mostrei lá na parte do trabalho, eu cheguei que a relação de trabalho, esse teorema, né, que fala assim que o trabalho é igual à variação de energia mecânica, tá? Energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Então, antes de eu colocar a energia mecânica aqui, vamos encontrar quem que é a variação da energia cinética e quem é a variação da energia potencial, nesse caso do escoamento aqui do fluido, tá? Então, vamos encontrar quem que é a energia cinética. A energia cinética, a gente dá por essa expressão aqui, que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. No ponto 1, quem que é a minha velocidade? Quem que é a minha velocidade? Não. Quem que é a minha energia cinética no ponto 1? Nesse caso, 1 aqui, ó. É a massa, mas lembra lá, quando tem massa agora nessa parte de fluido, relaciona com a densidade. Então, a massa é a densidade vezes o volume, o dV, porque a densidade, a massa é a densidade vezes o volume, tá? Vezes a velocidade do fluido nessa primeira parte, que é V1 ao quadrado, dividido por 2. E agora eu tenho a energia cinética lá na segunda parte, nessa segunda extremidade, que é a massa, que é densidade vezes o volume deslocado, vezes a velocidade de 2 ao quadrado dividido por 2. Então, qual que é a minha variação de energia cinética aqui, ó? A minha variação de energia cinética, você tem a parte 2 menos a parte 1. Tá? Como o ρ e o volume aqui deslocado dividido por 2 é igual nos dois, eu coloco em evidência e daí fica a diferença das velocidades. A velocidade 2 ao quadrado e a velocidade 1 ao quadrado. Essa daqui, então, é a minha relação de energia cinética, a diferença de energia cinética entre os dois pontos. Agora vamos calcular qual que é a minha variação de energia potencial. No caso aqui, a gente vai utilizar a energia potencial gravitacional porque ele tem uma altura, tá vendo? Uma altura. Então, a minha energia cinética é dada por massa, gravidade vezes a altura. A minha energia cinética, a energia potencial no ponto 1 aqui, no caso, vai ser a massa é densidade vezes o volume deslocado vezes a gravidade vezes a altura H. Então, o ponto 1 aí, qual é a altura H1? A minha energia potencial 2, no ponto 2 aqui, é a massa, mais é a densidade vezes o volume deslocado, vezes a gravidade vezes a altura 2. Qual que é a minha variação de energia potencial? É o 2 menos o 1. Então, você percebe aqui que a gente vai ter a densidade, volume e gravidade em comum entre os dois. Então, a gente coloca em evidência aqui e fica H2, que é a altura lá no tubo 2, menos a altura 1. Tá? Então, agora, ó, eu achei a variação da energia potencial, a variação da minha energia cinética, então eu consigo encontrar aqui qual que é a minha variação de energia mecânica. Então, agora, vamos utilizar essa expressão para chegar na minha equação de Bernoulli. Então, a gente tem que a variação do trabalho é igual à variação de energia mecânica, mas a variação de energia mecânica é a variação de energia cinética mais a variação de energia potencial. Quem que é a minha variação de trabalho? Eu encontrei lá nos dois slides anterior, que é dada por essa expressão. E quem que é a minha variação de energia cinética? É dada por isso daqui, que eu acabei de encontrar no slide anterior, mais a minha variação de energia potencial, que é dada por isso daqui, tá? Você percebe que tem, ó, volume, 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 então você pode simplificar o volume, e eu chego nessa expressão, ó, que a pressão 1 menos a pressão 2, então a pressão num ponto menos a pressão no segundo ponto, ela vai ser igual aqui a densidade indo por 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado, mais a densidade vezes a gravidade, a altura
do ponto 2 menos a altura do ponto 1. Essa, então, é a equação de Bernoulli, tá? Só que a gente pode fazer uma análise dela e fazer assim, ó. Eu vou colocar tudo que tem 1 de um lado, então tudo que tem um ponto de um lado, igual tudo que tem no ponto 2 do outro lado. Então, o que você percebe? Ó, você percebe essa parte aqui, essa expressão aqui que eu tenho, do ponto 1, ela é exatamente igual à expressão, a mesma expressão no outro ponto. Então, com isso, com essa relação, você percebe que essa expressão aqui, quando você soma essa expressão grandona aqui num ponto, ela é exatamente igual no outro ponto. Então, a gente tem que essa expressão aqui, ó, que é o que eu coloquei aqui, ó, ela sempre vai ser constante, não importa os pontos que você pega num tubo, né? Num tubo, quando o fluido está escoando. Então, você pode pegar nesse ponto 1, ou você pode pegar aqui no meio, ó, 2 pontos. Só que o importante aqui é você pegar 2 pontos. 2 pontos dentro de um tubo. Essa expressão zona aqui, ela vai sempre ser igual a exatamente no outro ponto, tá? Isso é muito importante. E para terminar, eu trouxe um exemplo utilizando essa equação de Bernoulli. Ele fala assim, ó, a água entra em uma casa através de um tubo com um diâmetro interno de 2 centímetros, com uma pressão absoluta igual a 4 vezes 10 a quinta pascal, que é cerca de 4 atm. Um tubo com diâmetro interno de 1 centímetro a conduz ao banheiro no segundo andar, a 5 metros de altura. Sabendo que o tubo de entrada, a velocidade é igual a 1,1 metros por segundo, acha a velocidade do escoamento, a pressão e a vazão volumétrica no banheiro. Então, aqui, ó, eu trouxe a representação da casa. O que você tem aqui? Ó? Você tem a entrada de água. Aqui, ele dá, nessa entrada de água, você coloca que é o ponto 1. Então, aqui, para você usar a equação de Bernoulli, você tem que colocar 2 pontos. 2 pontos, tá? No caso aqui desse exemplo, o primeiro ponto vai ser a entrada de água. O tubo, ele, como ele já deu, ele tem um diâmetro de 2 centímetros. Aí a água vai entrar no tubo e vai sair na mangueira lá no segundo andar. O segundo andar, ele está com uma altura de 5 metros. E o diâmetro do tubo aqui no segundo ponto, ele já é 1 centímetro. Diminui um pouco o diâmetro, tá? E ele quer saber nesse segundo ponto aqui, ó. Qual é a velocidade, qual é a pressão e qual é a vazão da água aqui no banheiro que ele chega. Então, qual é o primeiro ponto que você tem para resolver exercício desse estilo? É o que você tem do primeiro ponto, o que você tem do segundo ponto. Então, aqui no primeiro ponto, que é a entrada de água, o que você tem? Você tem o diâmetro do tubo, que é 2 centímetros. Então, o raio do tubo é 1 centímetro, tá? O que você tem também, ó? Ele falou assim que a pressão aqui que a água entra é dada por essa daqui, que é a pressão absoluta, né? Que é 4 vezes 10 a quinta pascal. Ele fala também que a altura 1, que a altura não, né? Que a velocidade 1, que entra aqui no tubo, é 1,5 metros por segundo. E também a gente considera que a altura aqui no tubo 1 é o meu referencial. Então, por isso que eu coloquei a altura 1 igual a 0. Ele vai ser o meu referencial. Então, esses aqui são os valores, né, que eu tenho no tubo 1. Agora, o que eu tenho no tubo 2? O tubo 2, quer dizer, no ponto 2 eu tenho o diâmetro do tubo, que ele fala que é 1 centímetro, então o raio vai ser de 0,5 centímetros. Eu tenho uma altura 2, né, que ele fala que o banheiro fica a 5 metros da entrada da água, então eu tenho 5 metros. Aí eu não tenho pressão, que é o que eu quero encontrar, e eu não tenho a velocidade, é o que eu quero encontrar. Tá? Então vamos primeiro encontrar aqui que é a velocidade. A velocidade, você pode encontrar relacionando as áreas com a velocidade, porque ó, no tubo 1 você tem área, dá para você encontrar? Dá, porque a área, você tem o raio, então você encontrar a área. A velocidade 1 você tem a área 2. Você pode encontrar a área 2? Pode, porque você tem o raio do tubo. E aí você encontra a velocidade. Então, a velocidade 2 vai ser a área 1 sobre a área 2 vezes a velocidade. Quem que é a área 1? A área é dada por πr ao quadrado, que é a área do círculo, né? O tubo é circular. Então, quem que é o raio 1? O raio 1, como eu já coloquei, é 1 centímetro. 1 centímetro ao quadrado, mas transformado em metro
1 vezes 10 a menos 2. Agora, quem que é a área 2? Agora, o raio 2 é 0,5 centímetros, que é 0,5 vezes 10 a menos 2, tá? Vezes agora a velocidade 1, que ele deu aqui, ó. Ó, π com π se cancela, aí você eleva esses valores ao quadrado, faz a razão e multiplica por 1,5. Você chega, então, que a velocidade que a água chega no banheiro é 6 metros por segundo, na velocidade 2, tá bom? A segunda, outra coisa que eu vou calcular primeiro é a vazão. Primeiro eu vou calcular a vazão e depois a pressão, porque a pressão, tá? A vazão, ó, a gente pode calcular ou utilizando os dados do tubo 1, do ponto 1, ou do ponto 2. Aqui no caso eu usei o 2, né? Mas você pode lembrar também que você pode utilizar a parte 1 aqui. E por que você pode utilizar a parte 1? Porque a vazão é a mesma, não importa o ponto que você está do tubo, tá bom? Mas aqui, como ele pediu do banheiro, e para você ter certeza, tudo, utiliza do banheiro. Aqui eu utilizei do banheiro. É a área do banheiro, do tubo do banheiro, vezes a velocidade dele, da água lá no ponto 2. Então, a área é πr ao quadrado, vezes a velocidade, que é 6. A área, o raio aqui, né, do tubo 2 é meio centímetros. Fazendo essa conta, você chega que o fluxo é 4,7 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Se você quiser transformar ou depender, aqui no caso, o exercício não pede para você representar o fluxo numa unidade específica, tá? Mas você pode transformar isso em litros por segundo, que no caso aqui vai dar 0,47 litros por segundo a vazão da água no banheiro, tá? E agora a gente vai encontrar a pressão 2 aqui no ponto 2, a gente utiliza a equação de Bernoulli, tá? A expressão aqui, só que daí eu coloquei tudo que eu tenho de um lado da igualdade e tudo que eu tenho no ponto 2 do outro lado da igualdade. Aqui embaixo eu trouxe de novo os valores agora que eu tenho dos pontos 1 e 2 e o desenho da casa, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho na parte 1, no ponto 1? Eu tenho a pressão 1? Tenho. Aqui, ó, que é a pressão absoluta, beleza. A densidade, a gravidade e a altura 1. A altura 1 a gente considerou 0, porque a gente está considerando o nosso diferencial aqui em cima, exatamente em cima do tubo. Então, essa parte aqui, a H1, vai ser 0, não vou usar, tá bom? A densidade é da água, a velocidade 1 eu tenho, ao quadrado sobre 2, beleza. Então, na parte 1, eu não vou usar essa parte aqui da altura, tá? Ó, a gente não usa essa parte aqui, por causa que a nossa altura, a gente colocou como sendo 0, né? A parte 2, ó, a pressão 2 é o que eu quero encontrar. Densidade e gravidade eu tenho, né? Que a densidade da água e a gravidade é padrão. A altura 2 eu tenho, que é 5. A densidade, a velocidade 2 eu tenho agora, que eu acabei de calcular aqui, 6 metros por segundo, dividido por 2, tá? Então, aqui, o que eu fiz, ó? Eu passei essas duas coisas aqui, ó, pro outro lado da igualdade, para eu isolar o P2, que é o que eu quero encontrar, tá? Então, eu fico, ó, com P1, essa parte aqui do 1, eu fico mais, né? Essa parte aqui, ó, ele passa para o outro lado negativo, porque estava positivo, e essa segunda parte, ele estava positivo, passa negativo. Aqui, para facilitar, o que eu fiz, ó? O ρ sobre 2, ó, é em comum entre essas duas razões aqui, ó. Então, eu coloquei em evidência, tá? E aí, eu substituo agora os valores, ó. Aqui tem minha pressão 1, é 4 vezes 10 a quinta, menos. A densidade da água é 1000. E aqui, gente, você tem que colocar sempre na unidade de medida. Aqui eu coloquei H, gente, mas é G, eu vou arrumar, né? É G, que é 10, é a gravidade, vezes a altura 2, que é 5. Menos, quem é a densidade da água? 1000, dividido por 2. Quem é a velocidade 2? A velocidade 2 é 6, então 6 ao quadrado, menos. Quem é a velocidade 1? A velocidade 1 é 1,5 ao quadrado. Aí você fazendo esses cálculos aqui, você chega aqui, ó, que a pressão 2 é 3,3 vezes 10 a quinta pascal, tá? Essa é a pressão que chega lá no banheiro do ponto 2, beleza?
Então, a parte de hidrostática era isso, a gente conseguiu passar por todas as partes mais importantes, de pressão, densidade, o princípio de Pascal, o empuxo, a equação da continuidade e, por último, a equação de Bernoulli, tá bom? Vocês têm alguma dúvida nisso? Se alguém ficou? Deixa eu ver aqui, ó. Professora, eu não entendi o 10, depois do 1000. Quem que é Millet? É Millet? Fala, Millet? Meli? Não, onde você ficou com essa dúvida? Do 10, depois do 1000. Ah, você já entendeu? Então, beleza. Você está com alguma dúvida nisso? Alguma dúvida na parte da hidrostática? O que eu sugiro agora é sempre você pegar os exercícios, a teoria e rever de novo, fazer uma revisão de novo para ver se ficou tudo claro, refaz os exercícios e ver se você chega nos mesmos resultados e faz a revisão assim, sabe? Tudo que eu já dei das outras matérias, você faz a revisão assim, você vê a teoria, refaz os exemplos que eu passo, procura outros exemplos, na apostila tem mais exemplos e exercícios para fazer, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, então a aula acabou, tá bom? Tenha um bom final de semana. Qualquer coisa, pode me mandar alguma dúvida, tudo isso, tá bom? Bom final de semana, até a próxima aula.